O que aconteceu ontem lá, Garoni? Cara, venceu o melhor. Honestamente, venceu o time que é mais organizado, o time que é mais competitivo e não à toa conseguiu uma vaga direta para Libertadores. O Mirassol hoje joga um futebol muito melhor do que o Vasco e fez valer isso em São Januário. A gente depois vai ver um pouquinho aqui da coletiva do Diniz, que o Diniz fala, né, que o Mirassol não jogou tão bem e tudo mais. O Mirassol tem sua forma de jogar, muito característica. É um time que é muito rápido na transição e velocidade. A gente vai ver os pontas sempre muito participativos. Em 2, 3 toques, o Mirassol chegava para finalizar. O Alisson, por exemplo, foi muito bem pela esquerda. Nem acho que o Vasco fez um jogo horroroso, não, tá? A grande questão é que o Mirassol é melhor do que o Vasco. Então, assim, você não precisa fazer um jogo ruim para perder um jogo de futebol. Você basta não ser melhor do que o adversário. Você pode ir bem. E o cara for excelente, você vai perder. E o Mirassol é mais time do que o Vasco e jogou melhor do que o Vasco. E você olha dentro do campo, você vê que é um time muito mais organizado. O Diniz falou sobre o Vasco finalizar mais vezes que o Mirassol. A gente vai ver, inclusive, aí, a grande maioria das finalizações do Vasco são chutes de fora da área. Inclusive, eu fui puxar o XG, que a gente chama, que é a expectativa de gols do jogo. O Vasco, mesmo finalizando 14 vezes contra 8 do Mirassol, foi o que estava, pelo menos no SofaScore, que é um site de dados conhecido, mesmo tendo um volume quase que o dobro de finalizações do Mirassol, a expectativa de gol do Vasco era de 0,59 e a do Mirassol de 1,30 e poucos. Ou seja, isso é uma pontuação que você dá para cada finalização, né? Então, assim, mesmo o Vasco finalizando o dobro, na teoria pontuando o dobro, o Vasco teve, em relação à qualidade, chances claras de gols, menos da metade da expectativa de gols que o Mirassol teve, exatamente porque não é uma questão só de finalizar mais ou de entrar mais vezes no terço final, como o Diniz falou na coletiva. O futebol não é só isso. Não adianta você chegar no terço final enfrentando 10 adversários, o Mirassol chegava no terço final contra 2 adversários. E é isso que faz a chance ou as chances que o Mirassol teve no jogo terem muito mais qualidade e saírem gols. Então, assim, o Mirassol não dominou o Vasco. Foi um jogo bem equilibrado até o momento do gol do Mirassol. Até o Vasco estava ali no melhor momento do time, talvez ali na segunda etapa, que o Vasco voltou um pouquinho mais incisivo, conseguiu finalizar um pouco mais, porque o primeiro tempo terminou com o Mirassol finalizando mais do que o Vasco, inclusive. Mas era um Vasco que buscava muito mais um abafo, esses cruzamentos para dentro da área, tanto que depois entra o Verratti. A melhor chance do Vasco aconteceu no finalzinho, num cruzamento que o Verratti ajeita para o David finalizar forte. A bola passou muito perto, parecia até que ia entrar e poderia ter mudado o cenário do jogo, porque naquele momento estava 1-0 o Mirassol, poderia ter sido um empate e mudaria completamente o panorama ali da reta final. Acho que até esse lance, né? O cruzamento, o Verratti dá uma ajeitada e o David dá uma bomba ali que a bola passa no cantinho, ali seria 1-1. Só que olha o espaço que o Vasco tem, que o Mirassol tinha, né? Uma transição em velocidade do Mirassol atropelava o Vasco. E é um time montado para isso. Carlos Eduardo, Alisson, são todos jogadores de velocidade que têm essa capacidade. Negueba. O Vasco tinha 5 jogadores contra 1 do Mirassol. Ninguém pressionou. O Coutinho poderia ter feito a falta, por exemplo. E ninguém pressionou. O Carlos Eduardo veio atropelando lá de trás, passou como quis por todo mundo, estava fresco, estava descansado. Então, assim, eu acho que foi uma derrota de um mérito do Mirassol, muito mais do que o Vasco ter ido feito uma partida horrorosa. Só que isso não justifica. O Vasco precisava do resultado dentro de casa. Em alguns momentos foi superior ao próprio Mirassol. Mas eu não caio na história do Diniz de falar que o Vasco merecia a vitória. Não merecia. Foi um jogo equilibrado e o Mirassol foi mais eficiente dentro do modelo de jogo que é mais eficiente do que o do Vasco. E muita gente se assusta, né, que o Mirassol, claro que é uma grande surpresa, primeiro ano de Série A, você pegar uma Libertadores, ser quarto colocado no campeonato tão difícil, mas é um time que tem um modelo de jogo muito bem definido e uma ideia de jogo muito bem definida. E que sabe ir no mercado para buscar esse perfil. O Mirassol sabia que, tendo a capacidade de investimento que tem, não adiantava ele achar que ele ia competir tecnicamente com os melhores times do futebol brasileiro. Então é um time muito físico, é um time que sabe controlar o jogo, não quer dizer que só tenha brucutu, 1,90 m, que todo mundo de cintura dura, não é isso, mas é um time que tem muita velocidade, você tem zagueiros altos, de boa imposição, que tem boa velocidade também, o sistema defensivo do Mirassol, e o Vasco é um time que tem uma deficiência muito grande na transição defensiva. Os 2 gols do Mirassol foram em jogadas de contra-ataque, pressão, rouba, em 2, 3 toques, sai cara a cara com o Léo Jardim. E o Vasco, essa aí é a antecipação, 2, 3 toques, já vai sair na cara do Léo Jardim para fazer o primeiro gol. E isso, obviamente, muda o panorama do jogo, né? Muda completamente. E o Vasco fez isso contra o Inter, né? O Vasco venceu o Internacional, pressionando o Internacional com 1 minuto de jogo, ganhando a bola, acelerando e fazendo gol. Ontem o Vasco tentou sair mais curto, principalmente no segundo tempo, e nessa pressão aí acabou sofrendo seus gols. E aí, depois do jogo, o Fernando Diniz disse isso aqui. Presta atenção no que disse o Fernando Diniz, entre outras falas,
além de dizer que o Vasco não merecia ter perdido o jogo tal, o jogo Y, o jogo X, o jogo Z, coisa que ele sempre faz, né? No Fluminense ele fazia isso. Ó, perdemos aquele, mas a gente merecia melhor só. Empatamos aquele, mas a gente merecia ganhar. Perdemos 1, perdemos 2, perdemos 3, perdemos 4, mas todos foram injustos. Além disso, que ele repetiu algo parecido ontem na coletiva no Vasco, olha o que disse o Fernando Diniz. Roda. Esse time é um time que está fazendo uma campanha brilhante e podia estar mais acima na tabela. Mas eu não acho, eu discordo da sua análise, falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo, ele ganhou o jogo, ganhou bem, teve mérito para ganhar, que soube aproveitar. Imagina se fizesse. Mas foi uma das piores partidas do Mirassol nos últimos jogos. Jogaram melhor contra o Fluminense do que hoje, jogaram melhor contra o Vitória do que hoje. E muitos jogos e não perderam o jogo do Fluminense, perderam o jogo do Vitória, agora o mais recente. E hoje eles tiveram pouquíssima chance. É um time criativo, vocês sabem disso, é um time que faz muito gol. É um time que as duas bolas que eles chutaram entraram. Eles tiveram, e principalmente a primeira bola, que a segunda bola foi um gol que a gente estava muito exposto e acabou tomando um gol de contra-ataque. Olha aqui, primeira coisa que é o seguinte, o Diniz, na minha leitura, está dizendo o seguinte, ó, hoje eles jogaram mal e ganharam da gente mesmo assim. Eu não sei se isso aí é contar vantagem ou se isso aí conta a favor dele. Acho que esse é mais negativo do que positivo. Eu acho que piora a situação dele, ele dizer que foi num dia que o Mirassol jogou pior do que contra o Fluminense. O Fluminense ganhou do Mirassol, segundo ele, com o Mirassol jogando bem. E ontem, com o Mirassol jogando mal, ganhou do Vasco mesmo assim. Não sei se isso aí te ajuda não, Diniz. E só pra gente restabelecer aqui, botar os pingos nos is. O Diniz fala que o Mirassol, as duas bolas que chutou, entraram. O Mirassol, tá? Pra gente colocar os fatos aqui, o Mirassol finalizou 9 vezes, não foram 2, foram 9, e 5 na direção do gol. Então, mais 5 na direção do gol, só 2 entraram, outras 3 não entraram, e ainda finalizou, além das 2 que entraram, outras 7 bolas no gol. Então, não, Diniz, não foram 2 bolas que o Mirassol chutou e que entraram. Não é uma questão de volume, não ganha jogo de futebol quem finaliza mais vezes. Você tem muito mais a ver com a qualidade da finalização. Inclusive, você pode ficar chutando bola da intermediária. Finalizou mais. 16 do Vasco e 9 do Mirassol. Existe uma estatística, que é o XG, que é a expectativa de gol, que ele mede cada finalização. Se a finalização foi feita de fora da área, se tem 10 jogadores na frente da bola, se tem 20 jogadores na frente da bola, se tem 2. Então, ela é uma forma de não só quantificar, mas qualificar aquelas finalizações. A do Vasco foi 0,59, mesmo tendo 14 finalizações. Você tem uma pontuação para cada finalização. Na do Mirassol, que foram 8 finalizações pelo site que eu vi, que foi do SofaScore, mesmo pontuando 8 vezes, a expectativa era de 1,39, era mais do que o dobro do Vasco. Então, mesmo finalizando, porque a qualidade era diferente. Quando o Diniz fala depois na coletiva que ele reconhece que o Vasco finalizou pouco, assim como ele acha que o Mirassol finalizou pouco, não só que o Vasco finalizou pouco, o Vasco não conseguiu entrar na defesa do Mirassol, e isso também é um mérito do Mirassol. Jogar bem não é só ter a posse de bola, jogar bem não é só finalizar 38 vezes. Jogar bem é se defender bem, ser um time equilibrado, ter uma boa transição ofensiva, ter uma boa transição defensiva. É você, em todas as fases do jogo, você ser competente. Tava até vendo alguém aqui no chat falando, o Garoni há 2 meses tá falando que o Vasco jogava o melhor futebol do Brasil. Isso eu nunca falei, eu falei que o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil e também não foi campeão da Libertadores. Mas o futebol muda. O Vasco tinha a melhor campanha do retorno e agora tem uma das piores campanhas do retorno. E aí entra muito dentro do que é o grande problema do trabalho do Diniz, que é a inconsistência, a inconstância. Você não consegue cravar que o time que meteu 5 no Inter, amanhã vai vencer de 1 o Mirassol, ou que vai pelo menos empatar, ou que vai fazer um bom jogo. Da mesma maneira que o Vasco ter perdido para o Mirassol ontem, não quer dizer que o Vasco vai perder para o Atlético Mineiro depois, ou que vai ser eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Simplesmente porque é uma grande surpresa. O Vasco pode fazer um jogo de meter 6 no Santos e perder de 3 do Juventude. Essa insegurança que eu acho que incomoda mais o torcedor do Vasco. Que é exatamente, você não sabe o que vai esperar do próximo jogo. Não sei. Pode ser qualquer coisa. O Vasco é inconstante, inclusive, dentro dos seus jogos. O Vasco fez um bom primeiro tempo contra o Juventude, tomou um empate 1-1 no fim do primeiro tempo e já tomou 3-1 no fim do jogo. Então é um time que é completamente instável dentro da mesma partida. Então você imagina dentro de um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. Né? O futebol muda sim, é o que você falou. Mas você falou que o time estava jogando bem. Sim, estava jogando bem. É uma análise de momento. Quando falou, estava jogando bem. E lá, se fosse tudo igual, a gente fazia um programa por ano, pô. A gente fazia um programa e valia pro ano inteiro e a gente ficava repetindo todo dia. E ontem começou a aparecer um ou outro falando o seguinte: Ilan, você falou que o Soteldo não estava jogando nada.
Não, eu falei não, o Soteldo não estava pois é. jogando nada. Né? Não fui eu, não, é o mundo que estava campo dizendo que que mostra. o Soteldo não fazia 2 gols desde 2019 no mesmo Aí. jogo. 6 No anos. mesmo jogo, ele fez em 2019 2 gols, tá? No mesmo jogo. Foi há quase 7 anos atrás. E o pessoal quer dizer que, não, o Soteldo não fazia um gol há mais de um ano. Mais de um ano que ele não fazia um gol. Foi pelo Grêmio a última vez. Tinha dado também, há quase um ano, não dava uma assistência, deu uma assistência no jogo passado contra o São Paulo. Então o futebol muda.